O assunto desta noite é: organize suas conversas corretamente. Como nos é dito no Salmo 50. Ao que ordena bem a sua vida, mostrarei a salvação de Deus. Salmo 50, 23. Temos alguma instrução nas Escrituras sobre como organizar nossas conversas corretamente? Temos isso no capítulo 4 de Efésios. Somos instruídos. Despojem-se do velho homem, que pertence às suas antigas maneiras de falar, e revistam-se do novo. Efésios 4 versículo 22, 24, exceto pela palavra conversas, que ocorre apenas na versão King James. Se a velha natureza pertence às conversas anteriores, então a nova natureza precisa ter novas conversas. Revestivos da nova natureza, criada à imagem de Deus. Efésios 4, 24. Bem, agora, o que é essa natureza? A natureza é aquele princípio do qual dependemos para a uniformidade da forma na vida transmitida. Se minhas conversas determinam as coisas que se projetam na tela do espaço em meu mundo, até que eu mude minhas conversas, não posso mudar as formas. Pois esse é o princípio do qual o homem depende para a mesmice das formas na vida transmitida. Se essas formas que surgem, boas, mas indiferentes, são o resultado de minhas conversas, então devo mudar minhas conversas. Conta-nos um livro antigo, um livro escrito no primeiro século, tem uma tradução de Walter Scott, chama-se A Hermética, e nele se lê: Deus concedeu 2 dons somente ao homem, e a nenhuma outra criatura mortal. Esses dons são a mente e a fala. E esses dons, se usados corretamente, não diferirão em nada dos imortais. Ora, quando o homem se despoja do corpo, quando ele abandona o corpo, eles serão seus guias, e por eles ele será conduzido à tropa dos deuses e às almas daqueles que alcançam a bem-aventurança. Somente ao homem é dado o dom da mente e da fala. Eu poderia lhe contar a história de como é fácil fazê-lo, mas, na prática, posso lhe dizer, é realmente difícil. Você pensará: ora, certamente posso mudar minhas conversas, e então, permanecer fiel à mudança. Mas somos criaturas de hábitos. Assim, Shakespeare poderia dizer, em O Mercador de Veneza, onde colocou as palavras na boca de Pórcia: se fazer fosse tão fácil quanto saber o que é bom fazer, então as capelas teriam sido igrejas, e as casas dos pobres, palácios dos príncipes. É um bom teólogo aquele que segue suas próprias instruções. Posso ensinar a 20 pessoas o que é bom fazer com mais facilidade do que ser um dos 20 a seguir os meus próprios ensinamentos. Ato 1, Cena 2. Então, é simples na superfície, mas na prática não é tão simples quanto parece. Mas se o homem pudesse apenas assumir uma conversa interior e controlá-la, uma conversa que implica a realização do seu sonho, e permanecer fiel a essa conversa interior, esse diálogo interior, um diálogo interior controlado, possivelmente poderia ser a conversa mais frutífera da sua vida. O homem fala o dia todo, interiormente. Ele pode conter o impulso de dizê-lo externamente. Ele pode sentir vontade de dizê-lo, mas ele se cultivou, ele é uma pessoa educada, ele se sente contido. Ele pode sentir vontade de mandar você para o inferno, mas ele reprime o impulso de dizê-lo em voz alta. Mas ele disse. Nasceu com o impulso. Se eu pudesse agora assumir meu objetivo neste mundo e ousar assumir que o alcancei, e então manter conversas internas, partindo dessa premissa, eu colocaria isso à prova e comprovaria. Isso realmente conseguiria uma mudança de forma no meu mundo? Digo por experiência própria, e sim. Com certeza. Como nos é dito em Isaías, capítulo 55. E a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, ela fará o que proponho e prosperará naquilo para que a enviei. Isaías 55, 11. Mas você dirá: este é o Senhor falando, e certamente o Senhor pode fazer isso. Bem, agora, deixe-me citar as últimas palavras de Davi, como dito no capítulo 23 de 2 Samuel, e estas são as últimas palavras de Davi. O Espírito do Senhor está sobre mim, a sua palavra está na minha língua. 2 Samuel 23, 2. O Espírito do Senhor, ele nunca teve essa revelação até aquele momento.
Ele percebe agora que o tempo todo tudo em sua língua era o Senhor falando. O Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. 2 Samuel 23, 2. A palavra Senhor, como dissemos anteriormente nesta série, se de alguma forma ela transmite o sentido de algo externo ao seu próprio ser, você tem o Senhor errado. Se as palavras Jesus Cristo transmitem o sentido de algo existente fora do homem, você tem o Jesus Cristo errado. Pois Jesus Cristo está em nós, e se Ele está em nós, e por Ele todas as coisas são feitas, e sem Ele nada do que foi feito se fez, e Ele é chamado de Verbo de Deus, e você entende que o próprio Verbo foi criado pelo Verbo de Deus, e Davi nos diz que Deus está em sua língua. A própria palavra de Deus está em sua língua. Então nos é dito: Eu sou o Senhor. Não há outro Deus. Fora de mim não há Deus. Isaías 45, 5. É verdade? Bem, você e eu somos chamados a colocar isso à prova. Posso realmente agora, neste exato momento, construir uma conversa simples que, se for verdadeira, envolverá a realização do meu objetivo? Posso então ser fiel a essa conversa ou vou me desviar dela? Bem, estou lhe dizendo, é muito difícil. Parece tão simples. Eu certamente poderia pegar uma pequena conversa entre mim e um amigo, em um diálogo, e dizer a ele que todas as coisas são como eu gostaria que fossem, que eu tenho este e aquele objetivo, e você percebe, eu realizei isso? Tudo aconteceu de forma tão simples e natural, tudo se encaixou. Você realmente acredita nisso? Bem, a questão é tentar. Veja quanto tempo você consegue manter essa conversa sem se desviar do assunto. Eu já tentei várias vezes. Sempre consigo manter o que exige em palavras, mas, novamente, citando Shakespeare. É uma grande virtude, e para quem consegue fazê-lo, é uma nobre virtude seguir suas próprias instruções. Então, eu posso te ensinar. É fácil, muito mais fácil ensinar a 20 o que é bom fazer, do que ser um dos 20 a seguir meus próprios ensinamentos. Mas agora deixe-me compartilhar com vocês uma história que conheço bem, a história do meu pai. Ele nasceu um homem branco muito pobre na ilha de Barbados. Minha mãe nasceu pobre. Ela não tinha nada, ele não tinha nada. E eles tiveram filhos. 12 crianças nasceram, 2 morreram no parto. 10 sobreviveram. Ele não tinha nada. Como ele descobriu isso, eu não sei. Mas a primeira vez que ele me ouviu falar em Nova York foi numa manhã de domingo, e quando voltamos para o apartamento, ele disse: Sabe, tudo o que você disse esta manhã é verdade. Mas por que você diz às pessoas para fecharem os olhos? Não fechem os olhos. Mantenham-nos parcialmente fechados. Você pode controlar sua imaginação e sua atenção melhor se os olhos não estiverem completamente fechados. Quando você me vir de manhã, depois do café da manhã, reclinado na minha cadeira, pode pensar que estou apenas dormindo para me recuperar porque ele bebe muito. Você pode pensar que estou simplesmente dormindo para me recuperar. Não estou dormindo para me recuperar de nada. Estou fazendo o meu trabalho do dia então. Eu trago à mente os homens com quem quero lidar naquele dia e controlo a conversa. Digo a eles exatamente o que quero dizer, como se fosse verdade. Deixo que me digam, confirmo que é verdade, e então, quando estou completamente satisfeita com minha conversa interna, vou direto ao ponto. E funciona assim. Agora, ele começou atrás da bola 8. Ele tinha a si mesmo, minha mãe, minha avó e nós 10 para alimentar, além de alguns empregados. Não foi fácil. Mas quando ele morreu em 1959, ele pôde deixar seus 10 filhos, porque minha mãe o precedeu por muitos anos, e ele nunca se casou novamente. Ela morreu em 1941, e ele disse: Não, eu fui tão feliz e abençoado com sua mãe que nunca mais poderia me casar, então ele permaneceu solteiro até morrer aos 85 anos. Mas quando ele morreu, aquele pobre homem pôde deixar uma família de 10 pessoas ricas e independentes, cada uma, não apenas coletivamente. Ele doou a cada um individualmente como um bloco de ações da empresa, apenas para nós 10.
Em 1951, era então igual a uma renda independente para cada um de nós. Triplicou desde que ele nos deu quando morreu em 1959, sob o controle do meu irmão Vitor, que pratica a mesma coisa. Vitor não fuma nem bebe, mas fica sozinho, e em seu quarto ele também mantém suas pequenas conversas internas, premissas de desejos realizados. E ele pode controlar completamente essa sua imaginação. Ele pode controlar completamente a conversa interna, e as coisas funcionam exatamente como ele determinou. Ele nunca vai à igreja. Ele é um homem religioso no verdadeiro sentido da palavra. Ele doa generosamente para a caridade e para todas as pessoas. Você nunca saberia quantas pessoas ele ajuda na ilha, porque ele não divulga isso. Isso funciona para ele porque ele descobriu que conversas internas fazem isso. Então, nos é dito: ao que ordena bem as suas palavras, mostrarei a salvação de Deus. Salmo 50, 23. Então, nos é dito como fazer isso. Despivos do velho homem, que pertence às vossas antigas maneiras de viver. Efésios 4, 22. E você sabe como, dia após dia, há certas pessoas que tocam a mesma coisa como um disco, e fazem isso repetidamente, e quando você as encontra, elas começam exatamente de onde pararam da última vez que você falou com elas. Elas contam a mesma história repetidamente. Como ela é podre para mim. Ou como ele é podre para mim. E depois de um ano inteiro, quando você retorna à cidade, eles retomam exatamente de onde pararam antes. E se perguntam: por que essas coisas estão acontecendo comigo? Bem, aqui no maior livro do mundo nos é dito o porquê. Pois, se minha conversa determina minha natureza é aquele princípio do qual dependo para a uniformidade das formas na vida transmitida, como posso mudar a forma quando a forma depende da minha conversa interior? Portanto, minha conversa interior está, na verdade, determinando tudo, mas o homem pensa que foi apenas um ser externo chamado Deus, cuja palavra não poderia retornar a ele vazia, que ela teve que prosperar naquilo para o qual foi enviada. Ver Isaías 55 versículo 11. Porque ele se divorciou de Deus. O nome de Deus para todo sempre é Eu Sou. Ele disse: este é o meu nome para sempre, e por esse nome serei conhecido de geração em geração. Êxodo 3, 15. Bem, antes de receber o nome de João ou Maria, você tinha o nome de Deus. O nome de Deus é Eu Sou. Isso deveria preceder o nome que você agora usa como João. Pois se eu lhe perguntasse, qual é o seu nome? Antes de você dizer João, você diria, e eu sou, e diria, e eu sou João. Então você precedeu a pequena máscara chamada João e declarou que eu sou. Bem, esse é o nome de Deus. Portanto, esse é aquele de quem falam as Escrituras, cuja palavra não pode voltar vazia, mas deve realizar aquilo para o qual ele propôs. Ela deve prosperar naquilo para o qual ele a enviou. Você pode dizer: como isso é simples? Quer dizer que eu poderia começar hoje à noite? Eu não vou à igreja, não sou uma pessoa religiosa. Não fiz nada no mundo. Mas quer dizer que eu tenho esse talento? É este o ser de quem Hermes falou quando disse: Deus deu um dom ao homem e a nenhuma outra criatura. E este dom é mente fala. Bem, eu posso falar, e eu tenho uma mente. E então ele me diz que a fala reflete a mente, e a mente reflete Deus, que, como homem, assim é Deus. Como Deus, assim é o homem. E se Deus reflete a minha mente, e minha mente reflete a minha fala, para mudar qualquer produção no meu mundo, eu tenho que mudar a fala. Então, é simplesmente que a mente reflete isso. E a mente reflete Deus. Então, meu Deus volta à minha fala. Então, estou simplesmente reproduzindo a mesma velha história no meu mundo, quando eu poderia facilmente mudar o registro. Em 1953, minha esposa teve uma visão. Foi uma audiovisão. Ela pulou da cama e foi para a sala. Eu sempre acordo cedo. Ela entrou correndo, procurando o dicionário, e disse: acabei de ter uma experiência maravilhosa.
Não vi nada, mas ouvi uma voz maravilhosa, uma voz de autoridade. E a voz me disse: você precisa parar de gastar seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro. Tudo na vida deve ser um investimento. Então, ela queria ver a diferença entre gastar e investir. De acordo com a definição do dicionário que ela tinha na época. Quando você gasta, você dá sem qualquer esperança de retorno, é um desperdício gastar. Quando você investe, você espera um retorno sobre o patrimônio líquido. Quando você investe, você sempre espera um retorno sobre o seu patrimônio líquido. Então você deve parar de gastar e tudo o que você fizer de agora em diante deve ser investido, e ele declarou quais são seus pensamentos, seu tempo e seu dinheiro. Essas são 3 coisas que o homem pensa que tem em abundância, e ele as gasta de manhã, à tarde e à noite. Ele desperdiça seu tempo com trivialidades. Ele desperdiça seus pensamentos. Ele desperdiça seu dinheiro. Então, se essa visão dela for realmente colocada em prática, e ela é a primeira a admitir que não há prática, ela foi o instrumento por meio do qual ela surgiu, mas seria a primeira a admitir que, criada como foi, no ambiente mais conservador, ela não a vive de fato, porque vive uma vida contida. Ela pensaria que é próprio de uma dama se expressar bem, eu diria, abertamente. Ela sente isso, e agora sabe que estava pensando em dizê-lo, mas conteve o impulso. Ela disse mesmo assim, e agora sabe que seu corpo é um filtro emocional e carrega as marcas de suas emoções predominantes. Então, o dia todo, você e eu estamos fazendo, pequenos movimentos de fala estão sendo feitos em nós. Não os ouvimos audivelmente, mas o ouvido interno os ouve. Portanto, eu não preciso ouvi-los do lado de fora, e ninguém precisa ouvi-los, mas eu vejo os resultados no meu mundo. Todo o meu vasto mundo não suportaria nada além da minha fala. É isso que o livro ensina. Devo despojar-me da velha natureza, ela pertence às minhas conversas anteriores. E então ele me diz, e agora, revesti-vos da nova natureza. A velha natureza pertence às minhas conversas anteriores, a nova natureza pertence às minhas novas conversas. Posso colocar a nova e torná-la tão natural que eu faça com ela o que fiz com a anterior? E posso, agora, mudar completamente o disco e tocá-lo com frequência suficiente para que se torne um hábito, dentro de mim enquanto caminho pela terra, para que as coisas sejam perfeitas? Para que as coisas sejam fáceis? Para que, quando eu ler a manchete sobre uma quebra do mercado, isso não me perturbe? Para que, quando eu ler a manchete de que algo deu errado, isso não me perturbe interiormente? Como isso se baseia no princípio, não importa o que aconteça no mundo, pois o mundo é simplesmente o resultado das conversas de homens e mulheres no mundo. Se eu mudar minha conversa em meio a uma depressão, ainda terei sucesso no meu mundo. Há homens hoje que foram extremamente bem-sucedidos quando milhões perderam tanto durante a crise do mercado. Eles não estão preocupados com o mercado, eles não observam o mercado de forma alguma. Mas devem estar controlando sua conversa interna. Sei que, no caso do meu pai, ele foi um exemplo vivo. Meu irmão Vitor é um exemplo vivo dessa técnica, mas não acho que meu pai a tenha ensinado a ele. Ele realmente a adquiriu de forma inata, porque me contou que, quando viu a placa em um prédio com o nome PN Roagem de Company, ele a fez soletrar JN Godard Sons. Quando ele confidenciou isso à minha mãe, ela disse: Vic, não faça isso. Não temos dinheiro e isso só vai te prejudicar. Você nunca poderá ser dono daquele prédio. 2 anos depois, o prédio estava à venda, o negócio que estava nele faliu. Um completo estranho entrou. Quando digo a completamente estranho, a ele nos conhecia apenas como família, mas nunca tinha vindo à nossa casa para tomar uma xícara de chá. Nunca fomos recebidos em sua casa para uma xícara de chá, e ele não era parceiro de bebida do meu pai. Ele o conhecia. No dia em que a casa foi colocada à venda, ele entrou e disse que a compraria para nós. Tudo o que ele aceitaria como garantia seria a nossa assinatura, pois tínhamos investido nossa honestidade nela, e o banco lhe garantiu que, se nos comprometêssemos, faríamos isso. Se tivéssemos que passar fome para pagar a sua dívida, faríamos isso. Ele disse:
É tudo o que preciso. Então, se você assinar este papel, eu compro o prédio. Pedirei ao meu advogado que faça uma proposta. Se eu fizer uma proposta, eles me darão uma proposta maior, mas se o meu advogado fizer uma proposta, ele representa mais de um cliente, e eles não sabem quem ele representa hoje. Eles não imaginariam por um segundo que um fazendeiro, ele era um fazendeiro, faria uma proposta para um negócio na rua principal que vende mantimentos. Então, naquele dia, os Godards eram os donos da casa, e tudo o que tínhamos para dar era nossa assinatura naquele papel que assinamos. E ele disse para reduzir o principal em 10 anos, e à medida que você o reduz, você simplesmente paga 6% sobre o principal. Se você continuar reduzindo a cada ano, em 10 anos ele deve estar totalmente quitado. Bem, estava. E quando ele morreu, 20 anos depois, ele disse que seu maior amigo era Victor Godard, e que ele lhe deixou um patrimônio de mais de $250 mil, livre de impostos. Tudo foi totalmente quitado quando ele deu isso ao meu irmão Victor. Ele disse: "Você tem sido meu amigo." Então, eu sei que hoje temos pelo menos um membro da família que coloca isso em prática. Eu me esforço ao máximo para praticar, porque recebo pedidos de manhã, à tarde e à noite pelo meu correio, pedindo para ouvir isso, ouvir aquilo e ouvir aquilo outro. Nunca deixo de ouvir. Tento não me deter no assunto depois de ouvir. Devo crer que o que ouvi deve acontecer, como nos é dito na primeira epístola de João, capítulo 5. Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos o que lhe foi pedido. 1 João 5, 15. Que desafio! Se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sem restrição quanto ao que pedimos, então, sabemos que temos. Aqui está o pretérito perfeito. Obtivemos os pedidos que lhe foram feitos. Leia no capítulo 5, versículo 15, da primeira epístola de João. Que promessa fantástica para se fazer ao homem! Não preciso, então, continuar. É como plantar a semente e ter plena confiança no plantio dessa semente, pois ela contém em si o poder da autoexpressão. A palavra de Deus é como a semente de Deus, e é plantada naquele momento em que você realmente dá continuidade à conversa. Então, imagino quem me perguntou se eu o conhecia. Se não o conheço, imagino que já ouvi falar dele. Nem sempre ele confirma, mas imagino que me escreveu e me agradeceu. Mas, como nos é dito nas Escrituras, 10 foram os que receberam o domingo. Todos eram leprosos. Apenas um voltou e disse: "Obrigado." Mas os 9 continuaram e receberam ajuda, mas nunca voltaram para dizer: "Obrigado." Lucas 17 versículo 12, 19. Então, não importa muito para mim. Eu faço o meu trabalho. Eles podem nunca me escrever para dizer que funcionou, mas muitas vezes os encontro, talvez um ano depois, ou 3 ou 4 anos depois, e eles dizem: "Sabe, aconteceu fulano de tal." Eu pergunto: "Você sabe por que aconteceu?" Então eles me dão os meios que foram empregados e me dizem que foi por isso que aconteceu. A senhora Archibald Roosevelt, que acabará de morrer em um acidente de carro na cidade de Nova York, voltava para casa uma vez por mês. Isso sempre foi um problema com a família dela, nunca com o marido, mas com os filhos e sogros. Um dia, ela me disse: "Meu filho voltou do Egito e tem uma barba enorme, e tenho muita vergonha de andar na rua com ele." Ali estava aquele rapaz jovem e bonito. Ora, isso foi antes dos hippies, quando as pessoas começaram a deixar cabelos e barbas longos. Ele era único. Então, eu disse: "Senhora Roosevelt, a senhora sabe como seria um beijo no seu filho sem barba, não sabe?" "Ah, sim", disse ela. "Bem, beijo, e ele não tem barba. Coloque os braços em volta dele, beije seu filho, veja a pele bonita e macia e sinta-a." "Bem", disse ela, "eu faço isso." Bem, ela nunca me contou, mas por causa da posição dela no mundo, li no Jornal da Manhã, numa segunda-feira de manhã. Havia uma grande reportagem sobre um casamento. Ele se casou no domingo, um rapaz de pele lisa, a senhora Roosevelt, Archie Roosevelt, a noiva, todos eles.
Quando ela veio na próxima vez, eu disse: Sabe, seu filho raspou a barba. Ela disse: E sim. Sabe por quê? Sabe, ele se casou com uma garota que não gostava da barba. Como ela não gostava nada dela, ele a raspou. Eu disse: E então foi por isso que aconteceu? Diga-me, senhora Roosevelt, a senhora fez o que eu pedi. E eu a lembrei do que eu tinha perguntado. Ela disse: Ah, sim, eu fiz isso, mas o motivo pelo qual ele fez foi a garota. Veja bem, eles sempre voltam aos meios empregados. A garota poderia tê-lo amado tanto quanto com a barba, mas ela teve que iniciar o impulso. Ele raspou o cabelo e então a mãe deu todo o crédito à menina. Já vi tantas coisas acontecerem e elas nunca voltam atrás, mas esquecem. Temos memória muito curta. Não nos lembramos de quando demos início aos eventos ou de quando plantamos a semente. Então, se nada vem a este mundo por acidente, é produzido por algum princípio, e o princípio é contado nesta palestra esta noite, e o princípio é simplesmente a nossa conversa, nossas pequenas e simples conversas internas quando estamos sozinhos. A conversa quando você está colocando uma máscara e encontra alguém em um coquetel e todos estão mentindo, você toma alguns martinis e este mente, aquele mente. Mal sabem eles que o que estão fazendo é uma mentira. Mas não é isso que quero dizer, é quando você está sozinho. Conhecendo esse princípio, não importa realmente se o que parece agora ser uma mentira, sabe, uma suposição, embora falsa, se persistir, se consolidará como fato. Então, agora você vai colocar esse princípio em prática. Vamos assumir uma suposição. Eu assumirei que as coisas são como eu quero que sejam. Agora, manterei uma conversa baseada nessa suposição, e essa conversa interna controlada será possivelmente meu maior sucesso, minha maior conversa de todos os tempos, muito, muito maior do que as conversas que temos em um jantar. Você se senta, e aqui está o jantar. Você não vai dizer à sua anfitriã que aquela coisa é horrível, vai? Mas, enfim, você se pergunta o que a levou a fazer isso. Mas você não diz, porque seria indelicado. Mas você disse mesmo assim, você disse isso para si mesmo. Mas estou falando agora deste princípio produtivo. Quando você está sozinho e sabe exatamente o que quer para si mesmo, para um amigo ou para a comunidade, que conversa implicaria que você tem a sua, ela tem a dela e a comunidade tem a sua? Bem, continue com essa conversa. Se esta afirmação no 4º capítulo de Efésios estiver correta, então ela deve se provar no teste. Se eu pudesse despir a minha velha natureza, que se refere às minhas antigas conversas, não apenas adiar, porque não posso viver no vazio, mas revestir-me da nova natureza. Se a velha natureza está relacionada às minhas antigas conversas, bem, então, minha nova natureza deve estar relacionada à minha nova conversa. Efésios 4 versículo 22, 24. Bem, vou começar uma nova conversa e conversar com meu irmão Vitor e contar a ele sobre o sucesso que estou tendo. Isso vai diverti-lo, porque ele gosta de sucesso. Ele ama o sucesso no mundo de César. Ele acha que o que eu faço, bem, ele não diria que é loucura, ele não entende. Ele diz: Tenho uma coisa a fazer no mundo de César. Somos uma família grande, mas eu não tenho filhos. Eu sou a mula, diz ele. Vocês todos parecem touros, mas eu sou uma mula, não tenho filhos. Então, eu tenho que ganhar, caso vocês precisem. Bem, nós não vamos precisar, mas ele continua ganhando. Então, ele gosta de dinheiro. Ele gosta de ganhar. Ele gosta de realmente fazer as coisas em grande estilo. Ele pensa em grande estilo. E ele faz isso por meio de conversas internas. E ele começou, eu diria, atrás da bola 8 quando era uma família branca pobre na pequena Barbados, ou em qualquer uma das ilhas, aliás, porque o homem branco que tem ignora o homem branco que não tem nada. Um homem branco em Barbados precisa calçar sapatos. Um negro em Barbados pode andar sem sapatos, pode andar sem casaco, e eles toleram isso. Mas não toleram isso de um homem branco, muito pobre. Então,
eu sei do que estou falando. Éramos tão pobres quanto eles. Hoje, ninguém os supera embarbados em termos de dinheiro, e todos vêm a ele em busca de conselhos. Aqueles que pensavam que o tinham, vêm a Vitor. Não arriscam nada, nem mesmo o governo, até que venham a Vitor. Eles valorizam a opinião dele. Ele fica com uma parte de tudo. Se eles querem meu conselho, eu pego uma parte das ações deles. Dê-me um bloco de ações e você receberá meu conselho. Então, ele tem ações aqui, ações ali, ações em todos os lugares. Então, esse é Vitor. Ele adora isso. Digo a ele que trabalho sozinha e adoro isso. Adoro isso, assim como ele adora ganhar dinheiro. Felizmente, não preciso pedir conselhos a ele. Então, aqui, falei de 2 homens esta noite, meu pai e meu irmão, e eles fazem isso por meio de conversas internas. Mas a Bíblia corrobora isso. Se a Bíblia não corroborasse, eu não diria, mas a Bíblia corrobora o que eles estão fazendo. Como eles encontraram isso, eu não sei. Meu pai, o único livro que ele leu foi a Bíblia. Será que ele a entendeu quando a leu? Quando escrevi meu primeiro livro, Sua Fé é Sua Fortuna, enviei o primeiro exemplar impresso para meu pai e minha mãe. Quando escrevi a dedicatória, eu disse, se existe algo como reencarnação e eu tiver que voltar a este mundo, não pediria nada maior do que ter vocês 2 como meus pais. Então, papai, por causa daquela dedicatória, começou a olhar o livro. Ele tem 26 capítulos, e cada capítulo começa com uma citação da Bíblia, então ele fechou o livro. Quando voltei para casa alguns anos depois, perguntei, papai, você leu meu livro? Ele disse, por que eu deveria? Você pegou 26 pequenos versículos das Escrituras e escreveu um livro de 200 páginas. Eu conheço os 26 versículos. Então, foi assim que ele disse. Por que eu deveria ler? Eu conheço esses versículos. E é o único livro que ele sempre lia. Talvez ele o tenha encontrado, eu não sei. Mas somos instruídos a mudar nossas antigas conversas, e se o fizermos, ele nos mostrará a salvação de Deus. Blake, a quem sempre cito, em seu livro Jerusalém, diz: o que eu disse? O que eu fiz, ó poderosas palavras humanas? Você percebe que não pode retirá-las, então você as disse. Então, como vai retirá-las? Agora, esta noite, não deve demorar muito para você, se souber que é verdade, e eu sei que é verdade, mudar o mundo inteiro se você colocar um novo disco. E você pode facilmente colocar um novo disco. Como seria se fosse verdade? E se fosse verdade, alguém saberia? Sim. Minha esposa saberia primeiro, minha filha saberia, e então meu círculo se ampliaria. Então meu círculo de amigos saberia. Bem, comece com aquele que você conhece melhor primeiro. Minha esposa saberia, eu compartilho todas as coisas com ela, e então minha filha saberia. Então, eu mantenho uma conversa, primeiro com minha esposa e depois com minha filha Vicky, e então tento torná-la uma conversa duradoura para que se torne um hábito. Em vez de voltar para o negativo, faça uma afirmação positiva e tente torná-la tão natural em você que seja fácil pegar aquele disco e colocá-lo para tocar. E veja como isso funciona no seu mundo. Não custa nada. Não custa nada fazer isso. E é isso que as Escrituras ensinam. E isso não pode deixar de retornar a você se você souber quem você é. E estou tentando convencer a todos que alcanço de que são Deus. É um choque para eles, porque eles disseram que são vermes. Você não é um vermezinho. Você é Deus vestindo uma vestimenta de carne para fins educativos. Mas você é Deus. Você tem o nome dele, e ele não dará o seu nome a ninguém. Mas ele o coloca nas fornalhas da aflição para receber o seu nome. Você está passando pelas fornalhas. Como Blake diz na declaração falando daqueles que chamam Deus de um ser inexistente, ele os chama de tolos, como nos é dito no Salmo. O tolo diz em seu coração, não há Deus. Salmo 14,
1 e Salmo 53, 1. Mas Blake chama o tolo de Babel. Babel diz: não há Deus nem filho de Deus. Que tu, ó imaginação humana, ó corpo divino, és tudo. Uma ilusão, mas eu te conheço, ó Senhor, quando te levantas sobre meus olhos cansados, mesmo nesta masmorra e neste moinho de ferro. Tu também sofres comigo, embora eu não te veja. William Blake, de Jerusalém. Você não pode ver a sua imaginação. E ele equipara a imaginação humana ao corpo divino do Senhor e ao Senhor. Esses três são um, aos olhos de Blake, neste maravilhoso poema Jerusalém. Então, você não consegue ver a imaginação, você vê os frutos da imaginação. Então, ninguém jamais viu Deus, porque você é a realidade chamada imaginação. E você não vê a imaginação, mas vê a evidência, você vê o fruto dela. E a voz divina responde: não temas. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Creia somente em mim, que tenho poder para ressuscitar da morte. Teu irmão que dorme em Albion. Blake, de Jerusalém. Então, quem é o irmão? Você é o irmão, eu sou o irmão. A humanidade é Albion. E, então, sepultado na humanidade está o Senhor Jesus Cristo, e este está falando, dizendo: tenho poder para ressuscitar dentre os mortos teu irmão que dorme em Albion. Mas ele não negou por um momento sequer a imaginação humana como a Senhor. Eles são equiparados. Eles são todos um. Você tem o Senhor sempre com você. Você não pode pegar a imaginação e colocá-la para fora. Onde quer que você vá, você está sempre imaginando. Você não pode deixar o Senhor para trás. Você não pode sentar aqui e desejar que a imaginação vá embora como você faz com o corpo. Eu posso ficar aqui e presumir que estou no final da sala e imaginar que estou olhando para esta. Mas onde estou? Estou na imaginação. Posso olhar para o corpo como algo que guardei por um tempo. Eu retorno a ele. Mas não posso deixar de lado a imaginação. Não posso me afastar do Senhor, porque, sendo toda imaginação, devo estar onde quer que ele esteja na imaginação. Então, se eu agora, na imaginação, sinto as coisas, como desejo que elas sejam, é o Senhor fazendo isso. E porque todas as coisas são possíveis ao Senhor, devo crer em mim, devo crer que é o Senhor que o faz, como nos dizem as últimas palavras de Davi. Estas são as últimas palavras de Davi. O Senhor está sobre mim, a sua palavra está na minha língua. 2 Samuel 23 versículo 1, 2. Então ele descobre que foi por isso que foi vitorioso. Nunca perdeu uma batalha. Quando o gigante vestiu a armadura e tinha a espada, e ele era um gigante, o pequeno Davi saiu apenas com 5 penas. Não eram pedras. Ele pegou 5. Bem, 5 é o número da graça, e a graça é a dádiva de Deus ao homem. De que outra armadura ele precisa, além da dádiva de Deus? Então, ele continua. Que gigante poderia resistir a ele quando tudo o que ele precisa é da graça de Deus? Então, ele vai, e o gigante desce. Então, ele percebe que tudo o que ele fez foi porque ele foi na graça de Deus. Então, onde quer que você esteja, num bar, esse é um lugar sagrado. Por quê? Porque você está lá. Se você for a qualquer lugar que o mundo julgaria com severidade, é sagrado porque você está lá. E você pode sentar-se em qualquer lugar do mundo. Você não precisa ir a uma igreja. Você pode sentar-se em casa, em qualquer cômodo, sentar-se no jardim, sentar-se em qualquer lugar deste mundo e simplesmente manter uma conversa consigo mesmo, esse diálogo controlado. Um dia, isso pode se tornar a conversa mais frutífera que você já teve. Então, todos nós precisamos de algo esta noite. Todos nós precisamos, mesmo aqueles que têm 1 bilhão. Eles ainda querem mais, e eu não os julgaria com severidade. Eles querem que tenham, se quiserem mais, porque como disse Blake, mais.
É o grito do tolo, tudo ou nada. Blake, de Adheres no Natural Religion, segunda temporada 3. E eu abordei o capítulo 50 dos Salmos esta noite, e este é o capítulo, leia com atenção. Se eu tivesse fome, não te diria, porque o mundo é meu e tudo o que nele há. Salmo 50, 12. Meu é o gado sobre 1000 colinas. Salmo 50, 20. Mas quem está falando? Asaf está falando, e Asaf significa reunir. Ele foi chamado de volta, ele registra toda a história de Israel. Do famoso Salmo 78, ele diz: Abrirei a minha boca em parábolas e proferirei enigmas dos tempos antigos. Salmo 78, 2. E ele registra toda a história de Israel, e como, apesar de todas as grandes coisas que o Senhor fez, Israel se desviou para deuses falsos. Então chegamos ao fim, e Davi aparece. O Senhor acordou como se estivesse dormindo, como um homem de bebida forte, e ele nomeia Davi. Mas aqui está toda a história em uma parábola, toda a história de Israel é uma parábola. É uma história contada como se fosse verdadeira, deixando que aquele que a ouve descubra sua natureza fictícia e então extraia seu significado. Portanto, toda a história de Israel, conforme registrada nas Escrituras, não é história secular, mas sim história divina. Você precisa descobrir o que significa por trás dessa história, e quando descobrir, será a coisa mais emocionante do mundo. É tudo sobre você. Como nos diz o Salmo 40. No rolo do livro, tudo é sobre mim. Salmo 40, 7. Não cerrei os meus lábios. Salmo 40, 9. Eu gritei dos telhados quando descobri que tudo era sobre mim. O livro inteiro é sobre você. É tudo sobre você. Mas é esboçado. Tudo é um esboçado. Agora, quando chegamos ao Novo Testamento, ele assume uma realidade cúbica. O Antigo é um esboço, mas o Novo Testamento assume uma realidade cúbica, e tudo acontece dentro de você, o indivíduo. Então você perceberá que tudo é sobre você, tudo na Bíblia. Não é compreendido no Antigo Testamento porque é um prenúncio, é contado de uma forma não totalmente conclusiva ou imediatamente evidente. Quando chegamos ao Novo Testamento, e ele conta tudo sobre o indivíduo, não era isso que eles buscavam. Eles buscavam um Salvador externo, alguém que viria e destruiria um inimigo físico de Israel. Então, não é isso. Ele vem de dentro. E era isso que se pretendia desde o princípio dos dias. Ele vem a nós como alguém desconhecido, mas alguém que, da maneira mais misteriosa, permite que o indivíduo experimente quem ele é. E quando você experimenta isso como você mesmo. Você é aquele de quem se fala. Agora, se todas as coisas são possíveis para ele, lembre-se agora, e você é aquele de quem se fala nas Escrituras. E se o que citei mais cedo esta noite pode ser posto à prova e comprovado no teste, não hesite em fazê-lo. Você pode falar. Você tem os 2 dons mencionados por Hermes, e nos é dito que nenhuma criatura mortal os possui, exceto o homem, e estes são os dons da mente e da fala. Portanto, se você os usar corretamente, não diferirá em nada dos deuses. E quando você abandonar o corpo e o abandonar, estes serão seus guias. Eles o conduzirão ao grupo dos deuses e às almas daqueles que alcançaram a bem-aventurança. Você terá a mesma mente, estará usando a mente e estará usando a fala. Portanto, você encontrará em todas as Escrituras as palavras. E a palavra do Senhor veio a Jeremias. A palavra do Senhor veio a Ezequiel. Todas estas são a palavra do Senhor, e você é aquele de quem se fala. Então, esta noite, de uma forma simples, eis o que eu faria: seria brutalmente franco comigo mesmo e não modificaria nada. Se não há restrições ao que Deus oferece, e você tem um desejo, nada é impossível para Deus. Portanto, saiba exatamente o que você quer e seja honesto consigo mesmo. Agora, se fosse verdade, como me sentiria? E se fosse verdade, eu conseguiria conter o impulso de falar sobre isso? Não, eu não conseguiria. Eu teria que contar. Como nos diz Jeremias.
Se eu disser, não o mencionarei. Ou fale mais em seu nome. Há em meu coração como se fosse um fogo ardente. Feche-se em meus ossos. E estou cansado de segurar isso. E eu não posso. Jeremias 20 versículo 9. Pois bem, faça isso. Ele precisa falar sobre isso quando descobrir um princípio que funcione e se comprove na performance. Agora, não modifique seu objetivo. Sabe o que quer? Pois bem, é isso. Agora, como seria o sentimento? O que eu diria e para quem eu diria? Pois bem, agora, continue essa conversa partindo da premissa do desejo realizado e tente mantê-la até que se torne natural, pareça natural. Quando assumir os tons da realidade e a sensação de naturalidade, você conseguiu. A coisa está funcionando agora. Você pode tocá-lo repetidamente, como se estivesse tocando um bom disco. Se você gosta de boa música, nunca se cansa de ouvi-la. Você pode tocá-la todos os dias, várias vezes ao dia, e nunca se cansa de boa música, se a aprecia. Você pode se cansar do bebop, mas como poderia se cansar das belas peças clássicas? Eu sei, não me canso, então poderia ouvi-las todos os dias, e o faço quando estou em casa. Ligamos o rádio em uma determinada estação, e são 24 horas por dia de música clássica, FAC, com pouquíssima publicidade e um pequeno noticiário de 3 minutos a cada hora, e então, ao longo da hora, 1 hora ininterrupta, música maravilhosa e música para piano entre 9 horas e 10 horas, Beethoven, Brahms e Bach por 1 hora inteira. Eu simplesmente aprecio, me deleito com isso. Bem, você pode pegar um disco, o seu próprio disco, e fazer isso, e então deixá-lo voltar a este mundo dando frutos. Então, espero que me leve a sério. Você não tem nada a perder e tudo a ganhar. É por isso que está aqui, e é por isso que fui enviado para lhe contar. Existe uma lei, e existe uma promessa. A promessa virá, de qualquer forma, mas enquanto você espera por ela, você pode tornar a vida mais confortável com o uso da lei, porque a lei precisa ser operada. Nós somos o poder operante. Ela não se auto-operará. Mas a promessa está chegando. Você não pode impedir a promessa. A promessa é que você será Deus. Essa é a promessa. Você vai acordar um dia e saber que é Deus, e todo o simbolismo que confirma isso estará diante de você, e então você saberá quem você é. Seu filho o chamará de pai, e você saberá que é Deus quando seu filho único o chamar de pai. Você saberá que ele é seu filho, e ele saberá que você é seu pai. Então, essa promessa está chegando. Mas enquanto você espera pela promessa, tome a lei e use-a. Eu citei muito esta noite sobre a lei, que são as conversas interiores. Use suas conversas interiores, porque se você fizer isso, você terá a salvação de Deus. E porque suas conversas anteriores estavam relacionadas à sua velha natureza, e ele lhe diz para adiá-la, você só pode adiar a velha natureza adiando as velhas conversas, porque elas estão relacionadas. As conversas anteriores estavam produzindo a velha natureza, e se a natureza é o princípio do qual o homem depende para a uniformidade de forma na vida transmitida, a mesma forma será transmitida até que você mude as conversas anteriores. Quando você colocar o novo disco, as novas conversas, você mudará o seu mundo, e as pessoas o encontrarão e se perguntarão o que aconteceu com você. Ora, ele agora está se movendo da maneira mais maravilhosa. As coisas estão indo perfeitamente bem para ele. Por quê? Ele mudou sua natureza. Como ele fez isso? Ele mudou suas conversas interiores. Mas, sabe, existem pessoas. Minha mente volta agora para a última guerra. A Segunda Guerra Mundial. E esse jovem. Um sujeito bacana, filho único. E ele me disse, inocentemente, que odiava tanto Roosevelt que, de manhã, enquanto se barbeava, o repreendeu. Disse exatamente o que pensava dele. E o repreendeu. Eu disse, por que você faz isso? Você não sabe que está apenas se machucando? Ele disse, eu sei. Mas, se eu te dissesse a emoção que sinto com isso. Sabe, ele não mudaria.
Ele desprezava tanto o homem. Não conhecia Roosevelt, não conhecia nenhum membro da família, mas simplesmente não gostava dele. E, interiormente, não no Sr. Roosevelt, funcionava nele. E ele sabia o que estava fazendo. Se ele não sabia, era uma coisa, mas saber e não fazer era exatamente o oposto. Bem, foi isso que ele fez. Ele disse: Ora, Neville, os espetáculos na Broadway hoje custam $10 por ingresso. Não há espetáculo na Broadway que me dê a emoção daqueles 15 minutos de manhã, quando me barbeio. Ele simplesmente se deliciava em repreender alguém que nem conhecia. E se por um instante pensasse que não deveria fazer isso, dizia: Bem, deixe-me terminar esta frase mesmo assim. Bem, as pessoas fazem isso. Elas sabem que estão fazendo a coisa errada, e mesmo assim precisam completar a frase. É uma estupidez. Então, peço que você experimente. Mas trabalhe radicalmente, vá até a raiz do problema e coloque o novo disco para tocar. Você consegue. Eu avisei antes, não é a coisa mais fácil do mundo, porque somos criaturas de hábitos. Mas quando você se pegar voltando para o disco antigo, coloque o novo disco novamente, e o novo se tornará tão fácil e natural de tocar quanto o antigo é agora. Agora, vamos entrar no silêncio. Bem, estarei aqui nas 5 noites da semana que vem. Segunda-feira à noite será a noite prática, e o que haverá nas próximas 4, eu não sei. Os títulos estão lá, mas como os apresentarei, ainda não sei. Mas segunda-feira à noite será uma noite muito prática. Eu chamo-a de hoje de prática. Agora, alguma pergunta, por favor? Uma senhora. Como posso saber a diferença entre estar sonhando acordada ou ter uma conversa interior real? Resposta. Bem, minha querida, experimente. Comece com um devaneio de qualquer maneira. O vestido que você está usando teve primeiro que ser imaginado. As pessoas chamam toda imaginação de sonho. Primeiro, foi apenas imaginado antes de se tornar o que o mundo chama de fato. O que agora é conhecido como algo comprovado foi primeiro apenas imaginado. Este prédio em que estamos aqui, todos os prédios da cidade foram apenas imaginados. E todos os trabalhadores que parecem ser os instrumentos ativos para erguê-los, eles são os instrumentos inconscientes de homens que apenas sonharam. Os arquitetos tinham seu projeto e seu sonho, e os operários, eles aparecem, tudo bem, eles estão fazendo seu trabalho, e parecem tão ativos, mas são simplesmente os instrumentos inconscientes daqueles homens da imaginação. Você entra em batalha. Milhares estão caindo. Eles são os instrumentos inconscientes dos homens que planejam a guerra. Alguma outra pergunta, por favor? Se não, boa noite. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Deixem seus comentários e sugestões para novos áudios para o canal. Curtam e compartilhem nossos conteúdos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.